Fala pessoal, tudo bem? Chegando aí no feriadão de 21 de abril, dia de Tiradentes, Rocha. É dia de Tiradentes. Você estava de folga, teve que vir aqui trabalhar? Fazer o quê, né? Mas é por um bom motivo. Não para, pessoal. É por um bom motivo. Não, tem hora de parar Não, aí. a hora que você vê a nossa convidada, você vai entender por que valeu a pena. Todo motivado. Tô todo motivado. Entendi. Por que valeu a pena. Entendi. Vir aqui no feriado. Depois nós vamos contar essas histórias aí, cara. Meu Deus do céu. Mas que bom que você tá aí, parou aí para assistir. E se não é no dia 21 também, que seja no 22, 23, de noite, de madrugada, se tiver com insônia, assista a gente. Aliás, pode ver várias vezes também. Várias vezes, repetir, compartilhar, mandar pros outros. Né? Não se reprima. Não acredito que eu cantei isso. Rapaz. O que você estava ouvindo antes de Não acredito que eu cantei isso. O que você estava ouvindo? Rocha. E pior é isso. Não adianta ser cabelo, tudo esse chanela. Seu cabelo hoje tá mais chanela. Eu joguei uma água lá, fiz uma... Mas você pôs um mousse? O que você Não pôs? é, um creme de Cadê aquela tua penteado. sacola? Tá aí, não? Tá aqui, ó. Deixa eu ver o que você trouxe para passar aí hoje. É tua, Não, a escova de ouro. Abre essa escova, rapaz. Não, essa escova Desde aqui... do abertura. Isso aqui que é? Só você não pagou ela? Por isso que não pode abrir? Que isso aqui... Esse aqui não é o meu kit. Esse aqui é o kit do genérico. Alvocast. Do Alvocast. Esse é o kit do Alvocast. Entendi, Aí cara. tem aqui, ó, creme de pentear. Você pôs peruca, mas o meu, isso aqui pentei meu cabelo também. Peruca, o nome é prótese. Eu já falei pra você. Desculpa, não era pra ter falado peruca. Não, o cara que fala força Olha, na peruca. não foi. Não é força na peruca, é força na prótese. Ô, Rocha, mas deixa eu... Fiquei curioso. Guarda eu parar de bagunçar. Desculpa que eu falei peruca, que não é peruca. Você dorme com esse negócio na cabeça? Força na prótese. A prótese na cabeça. Durmo. Toma banho. Tomo banho. Só não faço academia com ela porque eu não faço academia. Entendi. Vai no churrasco, pode ir. Churrasco eu não vou. derrete, não cai no meio do cabelo. Não, pode ir na piscina. No Cai mar. cabelo na comida? Não cai. Você usa a touca pra feijoada não cai cabelo, mas beleza. Você tá feliz, né, cara? Pô, feliz. Rapaz. Seu rosto mostra... Sabia, cara? Teu olho, teu rosto... O Rocha falou esse dia pra mim, vou contar aqui, que agora que você dane, vou abrir o verbo, vou falar mesmo. O Rocha falou pra mim assim, ele estava tomando café comigo lá em casa, a gente estava preparando os podcasts, daí ele falou assim, cara, tô feliz. Tô bem casado, feliz. André gostou de você falando isso? O André, no começo, ele falou, mas sério que você vai botar uma prótese, será? Eu falei, cara, vai ficar bom. Ai, mas será? Quando eu cheguei em casa, ele falou, não tira mais. Se tirar, eu te dou divórcio. Não tira mais. Agora gostou. Gostou. E daí até dá para passar a mão aqui, ela falou, ceboso. Eu não gosto que você passe a mão. Eu prefiro que a Andréia passe a mão, tá? Não, Eu peço para ela. Não chega a esse grau de intimidade na nossa amizade, 41 anos de amizade. Chegando em 50 eu posso vir, cafunézinho. 50 ele vai pensar. Bodas de que a gente vai fazer? Para, pessoal. A gente tem que pôr na mesa, porque o cara daí, depois que ele põe os negócios, ele pôs a primeira vez, eu não tinha visto. Ele falou assim, eu quero que você faça um cafuné. Tá aqui, ó. Falou ou não falou? Eu? Tô mentindo? Eu tenho mensagem gravada lá, escrito. André, eu não lembro disso. Aqui, ó. Chamego no meu amigo preto. Ei, garotão. Tem que aguentar isso num feriado, gente. Podia estar em casa. Podia. Falei pra você não vir hoje. É sério. Mas aí... Que zoeira. A gente quase quis pular hoje, mas a gente tá aqui. Estamos aqui, firme e forte. Até o Aládio veio, o Aladinho tá aí firme também, né? O Aladinho, o nome dele é Jean. Mas como ele é filho do Aládio, a gente chama de Aladinho para ter intimidade. É isso mesmo. Então, seguindo, né? Antes da gente ir para as coisas ali gostosas do programa, a gente está hoje com a doutora Rafaele Guimarães. Ela é nada mais, nada menos que influencer. Ela é influencer. Mas a gente só vai contar depois para vocês. A gente só vai contar depois para vocês. Mostra aí a geral, ela tá aqui, ó. Aí, ó. Tá aí a doutora Rafaele, mas ela vai falar só depois do nosso apoio. Cara, aliás... Hoje foi bom, hein? Sim. Hoje eu me passei. Passou? Hoje eu me passei. Por quê? Rapaz, eu comi igual gente grande. O Thiago pensa que tem quem aqui? Eu comi Os igual estivadores gente... trabalham aqui nesse podcast. O cara manda num feriado 3 pizzas, 3 sabores. Top. Pizza de carne seca, pizza de jogar com cebola não sei de que cor. Cebola roxa. Cebola roxa. Deus, que eu sou daltônico e não sei a cor da cebola. Entendi, pode ser isso. E daí também franguinho. A doutora fala, só vou quebrar o meu... Não é dia de lixo, eu vou comer um pedacinho de franguinho.
Aí não deu. Aí, e outra. Vamos entregá-lo pro Thiago? Veio aquele... Ela só comeu um pedaço. Um pedacinho, Thiago. Um pedacinho, Thiago. Tanto esforço, um pedacinho. Tristeza. E outra coisa, veio aquele refrigerante preto junto. Sabe? Que a gente não fala o nome porque não é nosso patrocinador. Se quiser patrocinar, a gente fala o nome. É o pessoal da preto. Coca. A gente tá aqui, ó, esperando refrigerante preto com tampinha vermelha. E um negocinho vermelhinho. Um negócio escrito Coca-Cola. Assim. Não, vermelhinho, não. Não pode falar o nome, cara. É verdade. Senão eles processam a gente. É verdade. Um podcast iniciante. Mas é um top de um refrigerante. Se quiser patrocinar também. Tô sim, estamos aqui à vontade, esperando você. Pessoal, prestigie o Thiago. Você pode pedir, ele manda entregar. Aí, ó, tá o telefone. Ele atende das 18 às 22. E outra, ele já é um cara de outro nível. Como assim? O Thiago, ele não abre segunda nem terça. Você falou da massa? A massa é uma massa fermentada natural. Ele prepara hoje, e daí ela fica lá fermentando. Deu até salivada. E daqui comeu 2 pedaços, ainda está salivando. 3, um de cada sabor. Você comeu 3? 3, um de cada sabor, né? Um de cada sabor não tem, eu não resisto. Mas estava muito bom. E aí ele deixa fermentando, como se fosse o marinando, né? Cara, é um negócio de outro mundo, cara. Recheinhos de primeira e manda pra gente. Hein? É uma delícia. Posso não ter mais nada nessa vida, mas que a pizza do Proença é top. E eu vou comer mais um pedaço antes de ir embora. No final, antes de ir embora. E ainda vou tomar aquele refrigerante vermelho com tampinha. Ô, pessoal do refrigerante vermelho, se liga na gente. Se liga aí que vocês vão crescer. Qual que é? Vocês vão crescer. Foi boa essa, não foi? Não dá. Claro, se vocês mandarem um patrocínio pra eles vão crescer. Ai, meu Deus. Claro. Vão chegar em vários lugares que não chegam. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus do céu. Cara. Vai ter que parar agora aqui pra você respirar. Muito bom. Ai. Fazia tempo que você não ria assim, eu acho. Desopilei o fígado agora. Meu Deus do céu. Vamos lá porque é sério, se você conseguir agora, que já desmontou toda essa maquiagem. Tudo. Mas se vocês quiserem crescer, fala com a gente. Cola na gente aí. Tem um produto para vender, quer vir aqui contar pra gente? Vem aqui, cara. Pega esse negócio aí, põe embaixo do braço, pega a pastinha de venda, mostra no que você tem autoridade, que você é bom mesmo, manja, fala. Vem aqui ensinar a gente, compartilha com o povo aí. Isso aí. Quanto mais você divide, compartilha, mais você cresce. Chega aí. Exatamente. E sabe o que eu costumo falar? Que cara, você chorou de verdade. Eu chorei mesmo, cara. Vocês vão crescer, não esperar por tom mesmo. Deixa eu falar uma coisa, você que é empresário, você que tem um produto, você que tem uma empresa, pessoas não compram de empresa, não. Pessoas compram de pessoas. Vem aqui, se apresente. Mostre quem você é, qual a sua especialidade, qual é o seu know-how, conta a sua história, que isso pode impactar na hora da compra, da escolha da compra. E se não tiver nada para vender, se você quiser contar a sua história foi uma história interessante, de superação, de crescimento, ou também que não superou nada, vem aqui contar para nós que não deu nada certo. Isso. Não deu nada certo, tentei fazer 15 coisas, não deu certo. Daí tô vindo aqui no podcast e pensando em fazer um podcast. Vem. Pronto, vem mesmo. Entendeu? Cola na gente. Mas olha, vamos falar sério, já faz 15 minutos que nós estamos aqui conversando. Só resenha, né? Só resenha. E a nossa convidada... Vai lá, apresente que você a conhece mais tempo. Ai, que honra. A nossa convidada é a doutora Rafaele Guimarães. Com 2 L's. Rafaele. Eu falei Rafaela. Rafael. Eu falei com 2 L's. Você que não percebeu. Mas é Rafaele ou Rafaela? Rafaele. Bom, acertaram. Ela quis derrubar nós. Viu? Ela quis derrubar. Não, mas a hora que ela escreveu lá, eu já... Ela quis derrubar fiz nós. bem fritinho. Mas eu falei com 2 L's, vocês perceberam, né? Vai que ele é um processo, porque falou o nome errado. Tá maluco? Aí, pois é. Cuidado disso aí agora, só tem advogado aqui, advogado pra lá, advogado pra cá. Não. Então a doutora Rafaele Guimarães é advogada previdenciária e ajuda as pessoas a terem melhor benefício previdenciário. Ela é formada pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Nossa. Do Paraná, em 2005. Jabá isso aí? Pontifícia Universidade, se quiser patrocinar a gente patrocinar também. Né? Vocês vão crescer. Vocês vão crescer. Vocês vão crescer, ótimo.
Desculpa. Vamos lá. Volta, de novo. Especialista... Formada pela PUC Paraná em 2005, especialista pela Escola de Magistratura Federal do Paraná, tanto no regime geral de previdência social e regimes próprios da previdência social. Na qualidade de especialista, já ajudou milhares de pessoas a terem suas vidas mudadas por meio dos seus benefícios e suas aposentadorias. Isso e esse mesmo. negócio aqui, ó, de influenciadora digital, foi eu que pus. Você que pôs, eu nem li isso. Porque ela vive lá falando e não sei o quê, com look e tudo. Aliás... E um vídeo melhor que o outro, né? Aliás, um vídeo melhor que o outro. Instagram, qual é o seu... Não, deixa ela dar oi pra nós. Oi. Oi, fica à Primeiramente, vontade. eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, com esse projeto tão bacana que é o AlvoCast, e uma pessoa que eu conheço praticamente a minha vida toda. Que bom. Né? É um prazer estar aqui com Que bom pra mim. vocês e com você. E sabe o que eu fiquei feliz? Porque se eu estou aqui e quem vem aqui cresce... E se o refrigerante, né, da embalagem, o preto com a embalagem, com a tampinha vermelha, então, cresceria se estivesse aqui? Sim. Isso quer dizer que eu posso ficar mais famosa que, Olha que o próprio refrigerante. Aí, ó. Exatamente. Até meu cabelo cresceu aqui. Até teu cabelo Se vê cresceu. que coisa maravilhosa. Você imagine onde eu vou parar, assim? Então, Se o vê como algo futuro, que é- eu não sei como será o futuro depois desse programa. Ó, eu espero. Vamos fazer de coração isso? Que eu espero que haja um. Nossa, cara, hoje tá bom. Que haja um antes e um depois do AlvoCast para tua carreira. Pronto. Pronto. Que assim Que seja. seja profético, então. Se não Sim, é pelo nosso eu podcast, aceito. é pela nossa crença, pelo nosso Deus, pela nossa. Sim. Né? Amém. Que a gente possa estar junto, você acreditou ver aqui, a gente está junto aqui fazendo isso, Sim. e que a gente possa crescer mesmo. E que, acima de tudo, ele seja honrado. Sim. Verdade? Amém. Sim. Fechou. Amém. Boa, boa. Vai lá, Rafa, continue aí. Espero que seja assim. E então me sigam lá. Boa. Arroba Qual é o perfil? Rafaele. Tá escrito. Com Dois dois L's. Pus ali seu arroba bem bonito. Igual eu falei, Rafael com dois L's. Rafaele com dois L's e no final, underline Guimarães. Guimarães. Me Ó, vocês sigam nunca no vão Instagram. esquecer porque tem underline no final. Eu tive que perguntar No pra meio, você. no meio. Ah, no meio? No meio. Antes de Rafaele Guimarães. underline Guimarães. Guimarães, tá. Isso. Então tem Me um sigam underline. lá, eu falo de direito previdenciário, que é a matéria com a qual eu trabalho, e uma matéria que eu amo, adoro falar disso. Falo lá e vou falar aqui também. Fala muito bem, os seus vídeos são ótimos. Ai, muito eu obrigada. acompanho lá, eu sigo, eu e a André, minha esposa, a gente tá sempre vendo lá. Olha, Se eu fosse você, eu chegava mais perto desse microfone para ficar Vamos com a lá. voz da Fátima Bernardes. Sei lá se é boa. Não tá nem na televisão, não sei falar mais. Acho que tá, será que não? Não, tá de folga agora. É? Tá bom. Então é isso, a gente está aqui hoje para falar de direito previdenciário. Você já pensou em se aposentar, Rocha? Sabe que eu sou muito novo para pensar nisso, mas Não, e remoção uns 30 anos, está com a Agora, cara do Gabriel. agora eu vou adiar mais 20 anos. Pode ser uma pra pensar. cilada isso. Hein? É, né? Chega na veieira lá Chega deitar, lá, não preparou nada. Tá de cabelinho, barbinha Então, feita e se aposentar nada. Não fizeram perguntas ainda, mas eu já vou me Olha aí, intrometer boa, nessa boa. conversa. Deve. Aposentadoria não é algo para se pensar quando está numa meia-idade, ou com uma Legal. idade, ou mais experiente, lá Isso. depois dos 60 anos. Não é isso. Quanto antes você começa a pensar nisso, melhor o seu benefício vai ficar. Olha. As pessoas no Brasil não têm uma educação financeira. As pessoas não pensam no futuro. As pessoas não pensam em aposentadoria. E o tempo passa muito rápido. E quando agora, quando a pessoa começa a ficar um pouco cansada, eu já não aguento mais trabalhar. E aí, como que está a minha aposentadoria? Aí quando vai verificar, tem pouco tempo de contribuição ou contribuições baixas, em algumas situações a gente não consegue reverter essa falta de atenção e essa falta de cuidado. Então eu digo, aposentadoria, o quanto antes você pensar, ela será melhor. É pensar no futuro. Tudo que a gente planeja ao longo da vida tem possibilidade de se construir algo melhor, maior.
Então, a aposentadoria segue a mesma regra. Sim. E assim, abrindo um parênteses aqui, é igual quem tem plano de saúde e usa só quando está doente. O plano de saúde ele é preventivo. Você vai lá, faz exame de rotina, você vai lá, faz check-up. Faz check-up, vê. Um plano, né? Não Exatamente. quando já estourou a corda que você vai lá, então, agora eu tô com câncer. Não, cara, faz exame de mama, preventivo, faz exame, né? Exatamente. Todos os exames rotineiros, anuais e tal, e usa isso em seu benefício. Exatamente. Né? Então, você é exatamente a mesma coisa. É igual à saúde. Você não vai cuidar da sua saúde quando você está doente. Sim. Você vai se cuidar para não ficar doente. Então, vai fazer algo preventivo. A aposentadoria, o advogado, não é só quando tem um problema para resolver. Então, hoje em dia, pela situação, pelas regras, diversidade de regras, nós somos procurados para dar orientações para a construção desse futuro da aposentadoria. Então, é isso, é buscar antes, é se informar antes para construir um futuro melhor e não só ou quando está doente ou quando não tem mais como arrumar ou deixar tão boa a aposentadoria. Tenta, através de um advogado, querer ir lá ver se não consegue extorquir um jeito onde trabalhou tantos anos para arrancar um extra lá, né? Claro, ainda tem essa... Quem procura você? Qual o tipo de pessoa? É esse tipo de pessoa que o cara não preparou para nada, mas ele trabalhou 50 num lugar, e daí ele chega lá e fala, não, eu acho que eu tenho direito de metade daquela empresa, porque eu estava na fundação daquela empresa lá e eu só peguei o meu aqui, saí mão abanando. Veja, não, aí a gente está falando, né, claro que as áreas, elas se relacionam, mas o direito do trabalho, ele é uma coisa e o previdenciário é outra. E o fato gerador da contribuição previdenciária é no trabalho. Então, quando exercida uma atividade, esse é o fato gerador para gerar a contribuição, é devida à contribuição. Então, quando você me fala, né, essa questão que tem muito esse estigma de que uma pessoa trabalhou num lugar, depois quer arrancar um dinheiro. Eu acho que tem pessoas, acontece muito, de gente muito mal intencionada, que, né, faz parte de um pedaço da história da empresa e quer levar mais ele não é nem intencionado, ele acha que ele ajudou, ele começou, era um barracão, agora é um prédio, ele estava lá. Isso, existe essa pessoa, mas a gente sabe também que, né, no nosso país, em muitos lugares, as leis trabalhistas não são respeitadas e também acontece de ter que se buscar a justiça do trabalho para, né, buscar um direito básico ali. Então, nós temos as duas situações. Mas, como eu te falei, o direito previdenciário aqui é uma outra área que se relaciona com o direito do trabalho. Mas é outra coisa. Eu trabalho para aquela pessoa que foi buscar um benefício previdenciário e teve sua negativa de forma injusta, que a gente pode discutir aquilo, ou judicialmente, ou novamente, de uma forma... Até analisar se foi injusto, né? Isso, ou instruir melhor o pedido para buscar um benefício, ou uma revisão de benefício, ou aquela pessoa, né, dentro desse contexto que a gente está falando aqui de orientação, de buscar algo bom para o futuro, pessoas hoje em dia me procuram muito mais do que quando eu comecei a trabalhar, para planejar o futuro. É o que muito tem se falado de planejamento previdenciário. Então, eu busco benefício, eu entro com ações, eu reverto negativas, tanto do INSS ou órgãos de previdência, de regimes próprios de previdência, mas eu também faço aquela orientação para construir um futuro, para ver quando é melhor aumentar a contribuição, ou que contribuição... Quero saber qual contribuição vale a pena para se chegar a uma determinada situação. Então, são as duas situações que eu sou procurada para resolver. Quem está no caminho de, quero me preparar para me aposentar, seria uma boa ideia te procurar. Sempre, sempre. Hoje em dia... eu acho que faltam 15 anos, meus 20 anos faltam aposentar. Vou procurar a Rafa, que ela vai lá, a doutora Rafa, ela vai me dar esse caminho, vai me orientar o que sim, o que não, ver o que eu já tenho, o que eu já conquistei. Porque nós temos que olhar todo um histórico de contribuições
para poder calcular algo lá naquele momento de se aposentar. Então, é isso, a pessoa tem que falar comigo para fazer um planejamento correto. Porque às vezes você tem ideia de que, eu vou aumentar minha contribuição aqui e... Isso então ainda vai existe? ser... Porque eu lembro que meu pai falava que a pessoa chegava em 5 últimos anos, a pessoa paga o teto do INSS, que daí quando ela se aposentar, ela se aposenta com o máximo. Isso existe ainda? É porque seu pai, provavelmente, quando ele falou isso, ainda a regra de cálculo da renda mensal outra, inicial, da renda da aposentadoria, era aquela que se calculava a partir da média dos últimos 36 salários. Isso, então, uma coisa isso assim. vigorou até 99. Depois de 99, o cálculo passou a ser através da média de salários. Então, não adianta mais, vou chegar lá bem no finalzinho, quando te faltarem 2 anos para eu me aposentar, eu vou aumentar no máximo... A média de quantos anos de salário? Desde julho de 94. Não. A média, um exemplo assim, dos últimos 10, dos últimos 20? Desde julho de 94. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque julho de 94 foi o primeiro mês da moeda real. Lembra do RV, daí depois veio o real. Ali é o primeiro mês dessa moeda. Então, a lei, em 99, veio e estabeleceu, vamos considerar desde o primeiro mês. Pra frente. Não entra real, cruzeiro, cruzado novo, aquelas coisas, né? Réis, mi-réis, não tem nada. Não entra. Entra só os salários que foram recebidos, as remunerações e as contribuições vertidas a partir de julho de 94. Então, a partir disso, vai se aposentar lá em 2030. Então, vai ser feita a média desde julho de 94 até 2030. Salientando que o tempo de contribuição anterior a julho de 94, ele não é perdido. O tempo é somado. O cálculo, exatamente, as remunerações vertidas anteriores, né, daí de junho de 94 para trás, elas não entram... Faz um corte disso lá, Rafa, olha para a câmera. Isso, a partir... Essa aqui, A partir de julho de 94. Anteriormente a esse mês, as contribuições vertidas, os salários vertidos antes disso, não são utilizados para o cálculo. O tempo, sim. Os salários, não. Aí, show de bola. Que daí fica explicado, né? Sim. Porque assim, a gente está com um podcast aberto a qualquer pessoa. É a pessoa mais simples. Agora não entendi nada. Se ela falou, vale para trás, não vale. Então assim, você deixa clarinho ali, isso é excelente, né? Isso. E deixa eu... Quer perguntar aí? Eu tenho uma pergunta. Eu vou perguntar. Posso também? Senão você está com cabelo. Estou com cabelo agora. Não, estou brincando. É o seguinte. A pergunta que eu queria fazer... é sobre... você falou de negados, né? Quando o benefício é negado. Quais são as... Não vou perguntar todas, mas... algum caso, né? Os motivos... Alguns motivos que pode ser negado esse benefício. Assim, dos principais que você lembra. Assim, genericamente, são inúmeros motivos pelos quais os benefícios são negados. Tá. Mas, assim, o que me procuram muito, benefício por incapacidade. O sujeito segurado lá do INSS está doente, procurou o INSS, levou a documentação e o INSS falou, não acho que você está incapaz para o trabalho. Vão lá, me procuram para reverter essa negativa. Não vamos te aposentar agora. Não vamos conceder o benefício. O afastamento, né? Isso. Por um prazo da doença. Tá. Então, pode ser por N motivos. Ou as contribuições estão erradas, ou quando o segurado parou, que nem está segurado mais no momento da doença ou da incapacidade, ou a ausência de documentos, ou até mesmo por uma interpretação do médico, que é diferente do que o médico da pessoa, o médico assistente, que a gente fala, então o médico daquele segurado pediu o afastamento. E às vezes o perito do INSS tem uma interpretação um pouco diferente dos documentos. Nega. Não, acho que você não está incapacitado. Ou você não tem a qualidade de segurado que precisa, porque... Não eu contribuí um dia lá para o INSS, faz 10 anos, mas daí não contribuí mais, hoje quero pedir um afastamento. Não é assim.
eu sempre explico para o cliente para ele fazer uma associação. O seguro do carro. Adianta fazer 10 anos, 20 anos de seguro. Aí, aquele ano que você deixou de pagar o seguro, você vai lá, bate o carro. Adianta sinistro. lá... Ah, mas eu paguei 10 anos. 10 anos. Não adianta. Ou ainda, eu paguei 20 anos de seguro. No ano que eu resolvi não gastar com o seguro, vou lá e bato o carro. Aí, não, então eu vou fazer o seguro amanhã, dia posterior que do sinistro. Dá para pedir o conserto do carro? Não dá. Então, às vezes é tão difícil, né? Porque é tão técnico toda essa história de contribui, fica segurado, qualidade segurado, por quanto tempo, que eu uso essa analogia do seguro de carro para, às vezes, até o meu cliente ali, ele se conforma. Você fala, entendi, né? Agora eu entendi a história do seguro do carro. Embora o INSS, o seguro do INSS, ele não seja só exatamente naquele período que o segurado está pagando a contribuição. Existem ainda períodos que há o seguro, a pessoa fica segurada mesmo sem estar recolhendo o INSS. Então, pode ser por 1 ano, 24 meses ou 36. Então, tem esse período tem que analisar caso a caso, que não contribui, mas ainda está segurado, tá? Então, assim, fazendo aqui, fiz esse gancho das contribuições sobre os motivos pelos quais me procuram muito. Então, benefício por incapacidade, me procuram bastante, ou às vezes contribuições ou períodos de contribuição, eles não são considerados para o INSS para o cálculo do tempo. Então, depende também, a gente tem que analisar caso a caso, o que está correto, se aquele período está certo, ou período de atividade rural, dependendo da época dessa atividade rural, que não precisava nem ter contribuição. Como também... é que funciona isso, Rafa? Explica, abre um parágrafo aí na coisa, porque realmente o cara lá trabalha com criação de galinha caipira, sei lá, e aí não era uma empresa, não sei quem que pode ser assistido. Ou assim, eu era empregado da granja, eu era empregado do... Você trabalha no trabalho campo, lá, né? Para o seu Zé. Ele tem algum benefício, algum direito, ele nunca contribui... Assim, nem vou pôr os casos. Você explica o que é possível, o que acontece. Esse segurado, esse trabalhador que normalmente me procura, que exerceu atividade de agricultor, para somar esse período no período de contribuição, é aquele segurado especial que a gente chama, que é o trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar, pode ser individualmente também, ou família, ou de forma individual, às vezes o boia fria também, para subsistência, tá? Em terras próprias, ou pode trabalhar em terras alheias. Então, é esse segurado que trabalha muito para subsistência com a sua família. Aquele que, antigamente, os pais, os avós tinham uma terrinha, eles plantavam um milho, um feijão, umas hortaliças, vendiam algum excedente, alguma coisinha ali, ou fumo. Tem alguns produtos assim que normalmente são cultivados e subsistiam daquela produção. Esse trabalhador, ele tem chance de, comprovando essa atividade, ele somar e reverter para ele no tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Comprova com o quê? São assim, um rol enorme de prova. Assim, por exemplo, vamos supor, eu sempre começo pela certidão de nascimento, né? Tá, então, o pai, aquele segurado trabalhava com o pai nas terrinhas do pai, lá em Vaiporã, né? Desde criança. Lá começa desde criança. Desde criança, às vezes com 8, 7, 8 anos, na roça, conseguiu segurar a enxada, já começa a trabalhar. Isso mesmo. Então, o pai tem uma terrinha. Opa, se o pai tinha terras, não precisa ter necessariamente as terras. Mas a gente já pensa, o pai tem terras, tem o documento das terras, então pega esse documento das terras. Mas eu não tenho, doutora, vamos lá no registro de imóveis, vamos fazer uma busca em nome do pai para ver se consegue. Um levantamento. Isso. Às vezes a terra foi arrendada, né? Nem é dele, mas ele arrendou...
Isso, tem o trabalhou direito... em terras alheias. Isso, pronto. Às vezes consegue até o documento daquelas terras, ou tem um contratinho de arrendamento. Tem casos que tem, que fizeram mais organizado, assim, tem o contrato. Não é requisito ter o contrato de arrendamento, mas pode ter o contrato de arrendamento. Ah, ok. Então, nasceu, o pai era lavrador. Ok, vamos pegar a certidão de nascimento daquele cliente meu, daquele segurado que está me procurando, porque quando ele nasceu, o pai era lavrador. Na certidão de nascimento dele, vai constar que o pai era lavrador, provavelmente. Já começa um gancho ali. Já começamos. Ah, mas quando ele nasceu, ele não estava, o próprio segurado não trabalhava. Com certeza. Tudo bem. Mas a gente já faz um vínculo com o meio rural, porque ele nasceu no meio rural e o pai era lavrador. Provavelmente um filho de lavrador vai ser lavrador no futuro. Tá. E daí eu pergunto... Principalmente para quem está numa época hoje de se aposentar, né? Para quem estamos falando de hoje. Hoje, né? A gente está falando de trabalhos exercidos há 40, 50 anos atrás. Então, era assim que a coisa funcionava. Bem, aí, ok, conseguimos a certidão de nascimento daquele que quer se aposentar, tá? Aí eu pergunto para ele, o senhor ou a senhora tem irmãos mais novos? Ah, eu tenho lá, quanto mais. Daí quando a pessoa fala pra mim que tem meia dúzia de irmão, eu acho maravilhoso. Aí eu tenho 10 irmãos mais novos. Maravilhoso. Tá facilitando. Aí eu adoro, eu amo quando eu tenho um monte de irmão. Aí eu falo assim, então tá bom. Então o senhor vai lá, ou a senhora, vai no cartório, veja quando que... Ou pergunta para os próprios irmãos se tem ainda certidão de nascimento. Da mesma forma que o meu cliente está com a certidão de nascimento, com a profissão do pai, todos os irmãos mais novos. Mas por que os mais novos? Porque é o seguinte, nasce o meu cliente, ele prova que o pai era lavrador. Nasceu outro irmão 2 anos depois... O pai continuou sendo lavrador porque está na certidão. Aí ótimo. Nasce outros 5 anos depois. De cadeia ali que o cara tá lá. 40 anos o pai foi lavrador 40 anos, porque vai nascer dos filhos e vai aparecendo na certidão dos mais novos. Vai aparecendo lavrador. Ah, olha só. Então, desde que o meu cliente nasceu... Isso é muito dura com essa avaliação? Não, sim, ali é meio, vamos utilizar aquele termo popular, é meio cara crachá, se tá ali que era lavrador. Tem terras. Nossa, tem um documento de lavoura. Tem os filhos nascendo e lavrador. Aí daqui a pouco a gente pega um histórico escolar deste que quer se aposentar e de uns irmãos. Tá lá, escola rural. Nas redondezas ali da terra que ele... Exatamente. Aí estudou um pouquinho. Tem lá, às vezes eles têm só um primário ali, alguma coisinha. Pega aquele documento escolar. Ah, mas se ele estava estudando, ele não estava trabalhando. Estava trabalhando sim, porque eles estudavam meio período e o restante voltava e ia trabalhar. Não tinha assistir sessão da tarde e dormir à tarde. Não tinha TikTok. Não ia ficar no celular. Todo mundo ia trabalhar. Se apresentou para o Exército Brasileiro, tem a reservista, vai ter pode até pegar, mas a minha reservista não está escrito nada, que era lavrador, que daí, na reservista, quando fazem a anotação lá que era lavrador, já está em nome desse candidato à aposentadoria que está falando comigo, né? Mas na minha certidão de reservista não está escrito nada. Bem, então procure lá a junta militar da região e pergunte se lá nos registros deles, eles têm a profissão que você declarou quando se alistou. Sim. Aí chega lá, vai mexer, vai falar com a junta militar, eles fazem uma declaração. Olha, fulano de tal, nascido em tal data, filho de não sei quem, de não sei quem, na cidade tal... falou, se apresentou, declarou a profissão de agricultor no ano tal, assinam tal, é um documento válido. Você entende? Então, assim, só para arrematar, a gente vai fazendo uma historinha. Uma timeline lá. Vai fazendo uma historinha com os documentos. Precisa de uma prova testemunhal? Sim, às vezes a gente faz uma autodeclaração. O vizinho, o dono do bar. Nunca parente. Sempre o vizinho que viu trabalhando. O vizinho das terras do lado. Não, trabalhou sempre. Exatamente. Eu vi ele então, aqui eu dei só alguns exemplos, mas tem uma infinidade de documentos que podem comprovar o tempo real. Esse levantamento agora, vamos falar do teu trabalho. Esse levantamento é feito por você, pelo teu escritório, ou a pessoa tem que ir lá se virar?
Ele vem, fala comigo, eu faço o cálculo, nós verificamos ali quando que é possível somar o tempo rural, porque assim, às vezes a pessoa, não, então eu comecei a trabalhar registrado ali na Itaipu. Na cooperativa? Eu comecei, né, registrado, assim. E aí eu voltava no final de semana, ajudava meu... Não, mas peraí, se está registrado, já está contando um tempo. Então a gente vai poder contar o tempo rural até a data do início das atividades urbanas. Então eu faço o cálculo, analiso, converso com a pessoa para ver se aquele tempo se enquadra nesse tempo rural que soma, né? Mas o meu pai tinha uma granja, a gente tinha 5 funcionários. Opa, peraí, então já descaracteriza o trabalho rural. Aquilo lá que está requerendo. Isso, tem que ser o trabalhadorzinho rural lá, o segurado especial. Aí a gente faz uma análise disso, eu oriento, vejo, extraio da pessoa o que ela pode ter de documentos. Uma investigação, praticamente. Isso, nossa, dá trabalho. Mas aí eu passo a listinha, peço para a pessoa ir atrás e falar com a família também, porque às vezes tem um irmão mais velho, alguém que já se aposentou e pode já facilitar alguma coisa. Daí eu dou essa lição de casa, depois de um tempo a pessoa volta já com as provas em mãos para daí nós começarmos a trabalhar no processo de aposentadoria. Tá, deixa eu, antes de você vir nessa aqui, Rocha, dentro desse do trabalhador rural, que a gente vai ficando curioso com a história. Esse trabalhador rural, ele não é um cara de posse hoje. Não, pode, né? Não. Assim, pode ser. Pode. E se não for? Né? Não, o pequeno agricultor. O pequeno agricultor, ele continua pequeno ainda. Ele não cresceu, não virou um negócio. Ele tem que vender um rim para ele contratar uma advogada, tua consultoria, ou é uma coisa acessível? Como é que funciona? Assim? Porque assim, é verdade, depende de... Cara, mano, não vou na doutora. Deus me livre, vou na doutora, ela tem que dar meu caminhão para ela, pelo amor de Deus. Não. Ela vai me tomar minhas terras. Não. Nem vai. Porque advogado, eu conheço uma pessoa que é bem assim. Advogado, polícia, eu quero distância. Entendeu? Né? E todo mundo precisa de um advogado. Sempre vai precisar. Todo mundo precisa da polícia. Sempre precisa. Então, assim, por isso que eu perguntei. Para você dizer, claro, se o cara tem posse e tal, o cálculo dele é outro, as coisas são outras. Mas o cara simples que está pensando, precisando, um filho que tem o pai lá que estava naquilo ali e, puxa, será que ele não tem como? Como é que funciona? Eu chego lá, você me cobra por uma consultoria ou você me cobra por um trabalho que você vai realizar? Como é que é? Para desmistificar isso, para trazer para real. Sim. Porque às vezes as pessoas não têm nem coragem Cria de mito. falar. Isso vira um mito. Não, Deus me livre. Sim. Advogado não... Veja, o que faz também, aí eu vou chegar na tua resposta, as pessoas me procurarem hoje o número de regras e de possibilidades que tem de aposentadoria pela reforma, das regras que foram trazidas pela reforma da Previdência. Então, é um monte de situações ali, de requisitos, uma regra pede isso, outra regra pede aquilo. Então, quando a pessoa vai se preparar para a aposentadoria, ela precisa de uma consultoria minha para falar, vai por esse caminho aqui, aposenta por essa regra que a tua renda vai ficar melhor. E isso normalmente acontece quando existe um futuro de aposentadoria, tá? Quando o cliente vem com o direito, ela fecha os requisitos ali e vem para eu trabalhar nessa aposentadoria, normalmente eu pego o caso e a gente tem uma ideia se vai conseguir diretamente no INSS ou vai precisar ir para a justiça. A experiência. O know-how mostra isso. Claro. Acontece, a gente tem surpresas negativas, né, da autarquia previdenciária, acontece, né? Mas a gente tem uma experiência e consegue ali verificar se aquilo vai dar certo. Então, é muito comum na advocacia previdenciária que a gente cobre no sucesso, assim, dos processos que a gente sabe, não, esse aqui eu vou dar entrada, eu faço assim, 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 e posso fazer um contrato de recebimento no sucesso. Tanto ali, direto no INSS, que não demora tanto, e na justiça também. Tem muitos casos de muitos clientes que não conseguem custear
nada, a gente faz o contrato pelo sucesso, né? Posso até ser criticada, mas o previdenciarista, a advocacia previdenciária, acontece isso da gente cobrar no final. Eu trabalho com muito benefício de prestação continuada, que o cliente me procura para ter um salário mínimo para ele conseguir comer. Se eu falar assim, então tá bom, aqui é tantos mil para entrar com esse benefício, não. É absolutamente desprendido da realidade. A pessoa não tem condições de arcar. Então, a gente vai cobrar no sucesso. Quem está com doença, a pessoa doente, ela está incapacitada, ela me procura por isso. Ela não está conseguindo trabalhar e me procura. Não está contribuindo também. Não tá, às vezes está com o contrato em aberto. Às vezes eles mandaram, o INSS negou. Negou? E o MEI, a pessoa está incapaz, cara. Ela não consegue ir lá na empresa trabalhar, o INSS negou e ela vem para mim sem renda. Tá na mão. Não consegue trabalhar e contribuir. E ela tá sem receber. Sim. Aí ela me procura. Se esse benefício eu vou fazer para receber no sucesso. Existem situações que é consultoria, é cobrado antes, né? Tem situações pontuais, sim, que a gente cobra antes. Mas o cliente não tem que ficar com medo de falar com o advogado. A gente pode informar muita coisa no previdenciário, a gente cobra no sucesso. Algumas outras coisas não tem que cobrar antes, mas são outras questões e o cliente sempre tem que vir perguntar para nós. Não tem que ficar com medo do advogado. Não fuja. Antes de saber nada, né? Não, de jeito porque, nenhum. Porque assim, é uma verdade. Não, cara, não vou nisso aí porque eu não vou entrar naquela loja de carro porque não é para mim. Deus me livre. E lá tem parcelamento, lá tem consórcio, né? Essas coisas assim. Tem um carro mais barato, tem um... Você tem que sonhar ali. Puxa, eu quero me orientar. Eu estou indo para um tempo aí que eu preciso saber. Sim, nada que... em situações que a gente cobra, não é nada que não seja possível. Então eu vou me organizar aqui. Doutora, dá para pagar um pouco agora? Ou um pouquinho? Dá, lógico que dá. Claro que dá. Eu sempre falo, eu quero atender o cliente. O cliente tem um direito, ou tem uma perspectiva de direito, eu quero atender esse cliente. Então, a gente vai dar um jeito dele ser atendido lá no meu escritório. A gente vai dar um jeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre... Está falando sobre o direito previdenciário. Digamos que um casal já tenha o direito, já estão usufruindo do direito. Estão os dois aposentados, marido e mulher. E recebem lá uma pensão. Quando falece um desses dois cônjuges, essa pensão acaba desse que faleceu ou o que ficou continua recebendo, recebe por um prazo ou para instantâneo? Como é que funciona isso? O casal lá, né, casados ou que convivam, né, tem pessoas que, né, vivem em união estável, né, pela lei tá tudo certo. Okay. Então, eles são presumidamente dependentes um do outro. Certo. Em caso de falecimento, em caso daquele cônjuge que falece ser segurado do INSS, né, ou aposentado, o outro tem direito à pensão, tá? Lá na lei tem as faixas de idade de tempo de percepção de pensão. Antigamente era vitalício. Então, quem recebia a pensão ia receber pro resto da vida. Até morrer. Nem o casamento interferiria, um novo casamento interferiria no recebimento daquela pensão. Certo. Agora tem as faixas lá de a partir até tantos anos recebe tantos anos. E a partir de 44... Não é permanente. A partir de 44 seria vitalício. O cônjuge sobrevivente ali, que pede a pensão, daí, se tiver essa idade, daí já é vitalício. Mas antes disso, tem faixas de recebimento. A pessoa fica um tempo ainda e depois acaba. Eu não vou recordar exatamente, porque eu sou ruim dos prazos. Mas por exemplo, a mulher de 43 anos vai receber a pensão, né, em caso requerendo a pensão, vai ficar 20 anos, 15 ou 20 anos recebendo. Certo. Entende? E a partir dos 44 anos, aí já é vitalício.
vitalícia a pensão daquele que pede a pensão por morte. Esse tempo de idade. Isso, 40, a idade de quem pessoa. está, o dependente que está pleiteando a pensão. A partir de 44 é vitalícia a pensão. Anterior a isso, dependendo da idade do dependente, ele vai ficar um prazo recebendo essa pensão. Um caso que não vai gerar pensão, quando o casalzinho lá recebe BPC, que não é aposentadoria, é o benefício de prestação continuada, que é uma assistência do governo para idoso ou deficiente. Esse benefício ele não gera direito à pensão. Então o casalzinho lá recebe BPC. O marido morreu, a mulher vai pedir a pensão do marido, não dá, porque o BPC dele não gera direito à pensão. E se for o contrário? O que é BPC? É o benefício de prestação continuada, que não é aposentadoria. Que não é aposentadoria. É uma assistência do governo, é um salário mínimo para pessoas carentes que não pagaram a previdência, né? É uma ajuda. É uma ajuda para quem não pagou previdência. Isso, que não é para todo mundo, tá? Tem os requisitos certinhos. Tem os requisitos certos lá para receber o BPC. E se o caso for o contrário? Um é aposentado, outro BPC. Tem esse caso? Aí o BPC, o aposentado falece. Aí aquele que recebe o BPC pode receber, porque o aposentado vai gerar pensão. Okay. O que não pode? O BPC não acumula com pensão. BPC não é uma pensão, né? Não é uma pensão e não é uma aposentadoria. Uma ajuda de custo. Isso. Então, ela é uma assistência para quem não tem renda. Se aquele que faleceu era aposentado. Era aposentado. O que sobreviveu era o BPC. Beneficiário de BPC. Tá. Ele quer, o sobrevivente aqui, o dependente, quer a pensão. Pode. Esse aposentado gera pensão. Só que aquele o BPC não gera pensão. Só que a pessoa que recebe o BPC, ele não vai conseguir acumular BPC e pensão. Cai o BPC e ele fica só com a pensão do que era aposentado e faleceu. Mas que vantagem Maria leva? A pensão tem 13º, o BPC não tem 13º. E nesse caso é vitalício daí não? Depende da idade do dependente. Entendi. Isso. Que legal, muito bom. E assim, você falou até meio rapidamente, a união estável gera isso. O que mais? Como é que o casal no cartório não tem? O que é básico dessa regra? Os casados ou que vivem em união estável, eles têm os mesmos direitos. Tá. É claro que a companheira, o companheiro, talvez, se eles não tiverem a escritura lá de união estável feita no cartório, talvez eles tenham... Isso que eu ia te perguntar. O que é união estável? O que diz que é uma união estável ou não? Tem que ter um documento? Tem que ir no cartório fazer? Tempo de vivência? O que é? União estável... Porque muito se fala. A gente gosta de fazer isso aqui. Que tudo se vai... Mas, cara, o que é uma união estável? Duas pessoas que estão unidas com o ânimo de constituir uma família, tá? Homem, mulher, ou pessoas do mesmo sexo, ou pessoas de sexos diferentes, tá? Tem o ânimo de ter uma família. Mas os namoradinhos lá, eles estão namorando junto, porque estão dividindo lá o aluguel, e daí estão... já tô orientando que para meu filho tomar cuidado, porque foi morar com a namorada, vai dar união estável. Tem que ter o ânimo de constituir uma família. Não é algo assim, um namoro, que foram por conveniência ali, dividir as despesas. Você tem que querer aquela união. Como é que prova isso? Como que prova que você tem esse ânimo? Que não tem o ânimo. Ou não tem. Fiquei curioso. O que tem, desculpa, o que tem eu acho que é até mais fácil. Não, tem 2 canecas, a gente comprou esse fogão aqui. Mas veja... Essas coisas de constituir família, ela falou. Aí agora, o que diz que não estava com essa vontade? Porque não tinha esse ânimo. Provar... a questão pública pode dizer isso, né? Assim, como que eles se apresentavam... querer constituir família é a mesma coisa. Essa é minha namorada. Sai fora, cara. Cabeludão. Não. Sai fora. Usa outro exemplo. Tá bom. Usa o Alad. O Alad é minha namorada. Não, o Rocha é meu namorado. Não, para. Eu apresento pra você, esse aqui é meu namorado. Tá.
Você já está dizendo que ele não é... Que ele não é uma união estável. Não é uma união estável. Vocês têm um namoro, Você casaria com ele jamais. Não, é um compromisso ali que vocês estão vendo, o que vocês vão fazer para o futuro, estão se conhecendo. Mas a gente até foi morar junto. Então, morando junto no mesmo apartamento, porque daí tem um quarto dele, não sei o quê. Não é ânimo de pagava ter uma família, isso é? Não tem ânimo de ter uma família. É só uma despesa. Uma conveniência. Emprego, seu carro, vocês não compartilham nada. É igual dois amigos que moram juntos. Ninguém divide aluguel. Exatamente. Dois amigos que moram juntos. Não são nem namorados. Isso, dois amigos que moram juntos. Tá, eles não têm ânimo de constituir uma família. Não tem nada, não tem um pensamento futuro, eles não estão planejando ou ter um filho, não necessariamente que tenha que planejar. Um cachorro juntos. Ó, já começa, aí já parece uma famíliazinha, né? Então, tudo vai depender. Não, eu tô brincando, que não é isso, né? Não é isso que a saber o detalhe do que é, né? Porque não, claro que sempre tem que analisar caso a caso. Mas tem que ser a intenção de constituir a família. E deixa eu falar dar um exemplo. Tá. Os exemplos, eles são ótimos, né? Para compreensão. Eu tenho lá uma pessoa que namorava outra. Como que era o esquema lá? Ela tinha a filha adulta, assim, ou era adolescente, ela algo veio assim. Pro relacionamento com uma filha, isso? Não, ela tinha uma filha, morava com a filha. Ah, tá. Tá? Então, assim, aquela coisa, aquele cuidado que tem um namorado, mas, né, tô aqui com a minha vida, com a minha filha e tal. Ele tinha uma mãe idosa. Eu tô aqui, sou filho que não tem ninguém, não sou casado, moro aqui com a minha mãe, que é idosa, também tô cuidando dela. Eles trabalhavam juntos. Ele tinha uma empresa, não lembro do que, e ela, sei, não tá legal esse meu emprego aqui, eu vou te ajudar. Aí ele dava um valor lá, porque ela trabalhava com ele. Aí ele pagava uma quantia para ela. E também porque ela trabalhava, ele foi lá e contratou um planinho de saúde. Para ela, tá aqui um planinho de saúde e tal. Ok, cada um morando na sua casa. Hoje, até mesmo pessoas em união estável podem morar em casas diferentes. Eu ia te perguntar isso. Pode. Você viu por exemplo, tem outros exemplos, é uma infinidade, né? Se tratando de pessoas, situações, pode acontecer muita coisa. Mas o marido que foi transferido lá, ele foi trabalhar na Petrobras, lá na plataforma. Lá na plataforma. E eles têm uma união, eles moram juntos. Moram juntos, mas deixam de morar juntos porque ele foi trabalhar lá no salão. Acabou a união estável deles? Não, porque a intenção da família continua. A mulher ficou com os filhos lá cuidando e o cara... Ou o cara é caminhoneiro, tá viajando. Exatamente. Você tá entendendo? Mas marinheiro, ela tá esperando ele. Eles estão compartilhando as contas aqui. Sim. Ela depende dele. Mensagens prova isso. Assim, é uma infinidade de situações. Mas deixa eu voltar lá pro nosso exemplo que eu estava dando. Então, veja. Ele foi trabalhar com ela. Ela foi trabalhar com ele na empresa. Trabalhava home. Cada um morava na sua casa, mas ele dava o salário para ela e cada um cuidava das suas famílias ali, né? Porque ela tinha a filha, mulher, e ele tinha a mãe. Ele a mãe, mas ele tinha o plano de saúde e eles ficaram 15 anos juntos. Ele ia no final de semana, na quinta-feira ou sexta-feira para casa dela, vinha embora só na segunda. Aí me procuraram para quê? Ele faleceu, deu um câncer assim... Foi fulminante e ele faleceu em 2, 3 meses. Então, tá bom, nossa, mas eles ficaram 15 anos juntos. Mas ela era dependente no plano de saúde. Mas o dinheiro que depositava na conta, ou às vezes em espécie, ela não tinha outra fonte, era essa empresa dele. E ela me procurou para provar a união estável. Eu falei, não vou pegar. Porque entre esse namoro de 15 anos, que até tinha ali alguma coisa, pra gente provar que vocês tinham o ânimo de constituir uma família, é outra coisa. Entende? Então, olha quantos elementos... 15 anos não juntaram as escovas e não... Então, me parece, pela análise que eu fiz, o que parecia?
Um namoro de muito tempo. Ali criaram até alguma coisa alguns vínculos. Mas não constitui união estável. A família lá via ela como uma namorada. Ela até se via como uma namorada, ainda que percebesse ali uma ajuda, um plano de saúde. Então, veja que é muito caso a caso. A gente tem que avaliar, mas o ponto central é a intenção de constituir a família. A questão da aposentadoria, por exemplo, de uma doença autoimune, né? Por exemplo, a espondilite. Como que ela funciona? O médico prova lá, tal. Eu tenho um exemplo. Tem muitas dores, a pessoa tem muita dor, tem não sei o quê, é difícil trabalhar e não consegue nem ir para um lugar de trabalho. Isso lá gera transtorno no lugar e não cura. Né? É um negócio que, teoricamente, não cura. Né? A medicina não diz, tem reversão. A medicina, desse caso específico, diz que você tem que manter para não piorar. Mas até onde está. Né? Então, assim, isso consegue-se uma pensão, ou consegue uma aposentadoria, ou como que funciona? Sim, a espondilite, inclusive, ela está na lista de doenças graves do Ministério da Saúde. Então, ela é uma doença muito grave, que os portadores ainda, se for o caso de já estar aposentado ou ser um pensionista que é portador dessa doença, pode conseguir uma isenção de imposto e tal. Então, ela já está naquela lista de doenças graves do Ministério. Porém, quando a gente fala de conseguir uma aposentadoria decorrente, né, ou um benefício por incapacidade decorrente em razão dessa doença, a gente sempre tem que pensar que a doença, por si só, ela não garante um benefício. O que garante o benefício é a incapacidade. Porque, às vezes, a pessoa pode trabalhar com a doença. Não é incapaz. Vamos pensar de doenças gravíssimas que há um tempo atrás, assim, tinha um estigma muito maior, um HIV, alguma coisa. Antigamente, apresentava lá HIV numa perícia, um atestado, já aposentava. As coisas foram mudando, a medicina muda, né? O tratamento, e a pessoa consegue ter, né? O portador consegue ter uma vida mais normal, mesmo sendo portador da doença. E consegue desenvolver uma atividade. Então, o que antigamente até aposentava com essas doenças graves, hoje em dia é possível que se mantenha uma vida contributiva e dê continuidade no trabalho. Então, sempre para essas doenças graves ou qualquer outra, claro, quando a gente fala de isenção de imposto, aí é uma outra questão. Mas para eu poder parar de trabalhar. Isenção de imposto para carro, isenção de IPTU, um monte de coisa assim. Isso. Para eu poder me afastar das atividades ou poder parar de trabalhar por causa de uma doença, aquela doença tem que me incapacitar. Então, se é a espondilite, então o médico tem que dizer, tem que se afastar do trabalho, tem que ter prova de que não pode trabalhar. E daí sim dá para pedir. E ser segurado do INSS. Se não for segurado, eu nunca paguei INSS, estou deitado numa cama, não posso fazer mais nada. Não dá para pedir nada, porque você nunca pagou INSS. Lembra a história do seguro de carro. Tem que ser contribuinte ou por pouco tempo ter parado de contribuir. O que é pouco tempo? Não, peraí. A pergunta é diferente. O que é pouco... eu tenho que ter contribuído um tempo. Um tempo. Tem doenças, tudo é um monte de resposta. Sim. Tem doenças... a gente está bem superficial aqui, trazendo uma informação para as pessoas, né? Então, eu te digo assim, eu contribuí 10 anos, mas daí não contribuí mais. Depende de quanto tempo parou de pagar. Então, a lei... O que vai dar a diferença aí? É o tempo que parou de pagar ou é o tempo que eu contribuí? O que pode me impedir? As duas coisas. Uma coisa é manter você segurado. A contribuição te mantém segurado. Outra coisa é ter contribuído um mínimo para ter direito a um benefício. A lei fala que você tem que contribuir 12 meses e depois de 2 meses você pode ficar doente. O mínimo para começar, né? Para começar. Exceto
essas doenças graves e acidente. Acidentes. Se sofreu 6 meses, daí sofreu um acidente? Ou 1 mês. Paguei 1 mês, caí ali na esquina, quebrei a perna. É um acidente. Então, você mesmo tendo pago 1 mês, você vai conseguir pedir o afastamento. O cidadão contribuiu 1 mês e sofreu um descolamento da retina, ficou cego. É uma doença grave, pode ter direito ao benefício mesmo tendo pago pouca coisa, 1 mês. E com quanto você conseguiria o valor? Daí vai depender do valor da contribuição. Não, mas eu contribuí 1 mês. Aí... E tive esse descolamento de retina. Eu acho que é... essa parte... Não, essa sim, parte mas... vai ter média, mas vai ter 1 mês, entende? Daí vai ser o valor daquilo. Difícil, né? E no caso da pessoa que ela pagou 10 anos, então, digamos que ela se aposentaria com... pelo tempo de idade do homem, quanto que é? 65? 65. 65. Mas ele precisa ter 15 anos de tempo de contribuição. Ok, então ele contribuiu 15 anos. Desde os 20 até os 35 ele contribuiu. Dos 35 em diante, ele resolveu empreender, fazer uma outra coisa e não quer ser MEI, ele quer trabalhar na informalidade. Vida louca. Informalidade. Não, vida louca não, informalidade. Como que ele pode continuar contribuindo? O que ele precisa fazer? Ele quer ficar na informalidade, mas ele quer contribuir como contribuinte individual. Sim. Sim, ele vai emitir a guia lá no sistema de acréscimos legais, vai emitir a guia e vai pagar. Mas ele vai procurar o INSS? Se ele tiver um número lá de inscrição carnê, né? dele, tipo um carnê. Tá. Só que hoje em dia você não precisa ir lá na Casa China comprar ou na papelaria comprar o carnê. Tá. Você pode entrar no sistema de acréscimos legais, que é o site SAL. Põe SAL lá, vai aparecer no Google. Vai aparecer SAL, um montinho de SAL, e vai aparecer esse site da Receita Federal, que é o Sistema de Acréscimos Legais. E você vai fazendo o passo a passo ali, coloca o teu número de inscrição do trabalhador e você pode recolher. Só que, importante falar com o advogado previdenciarista para saber o código de contribuição. Certo. Eu estou contribuindo no 11% e daí vou me aposentar. Então, 11% vai dar um tipo de aposentadoria, não são todas as aposentadorias que vai ter direito. Dependendo do valor, não dá para contribuir na alíquota reduzida, tem que contribuir na alíquota cheia, que é de 20%. Então, assim, é uma infinidade de situações que tem que ser observadas quando se trata de contribuição. Tá, então eu vou fazer igual o Rogério fez. Eu quero que você olhe para a câmera e explique assim. Se você que contribuiu, já contribuiu no mínimo 15 anos e quer ir para a informalidade, mas quer se aposentar, o que tem que fazer? Qual é o passo a passo? Se você que contribuiu por 15 ou por qualquer tempo, qualquer pessoa que não está mais registrada, não está com registro na carteira, você tem que se preocupar em contribuir para o INSS. Então, você vai fazer isso de forma individual. Porque, você é o Uber, contribui de forma individual. Você é o pipoqueiro, contribui de forma individual. Você é advogada autônoma, dentista, qualquer coisa, médico, ou você tem uma empresa, é um contribuinte individual. Então, você vai falar com o advogado. Eu sei que eu estou vendendo aqui o peixe, mas é que precisa para você saber a alíquota, o valor, o que vai reverter em teu favor. Contribuir, mas eu vou contribuir pelo teto. Você está ganhando o teto para contribuir pelo teto? Vai ganhar o teto no final. Vai ganhar o teto? Então, o certo, claro, o correto é, se você ganha 3 mil, você contribui por 3 mil. Se você ganha 5, você contribui. O certo é isso. Se você ganhar 8 mil, você vai pagar pelos 8 mil. O que acontece é que o contribuinte individual acaba escolhendo o valor pelo qual ele vai contribuir. Então, isso acontece. Tá? Mas para fazer isso, faça de forma correta, acertada, sabendo qual é o benefício, qual o resultado que isso vai dar depois. Fale com o advogado previdenciarista e faça esse planejamento e esse cálculo e saiba para onde você está indo e onde você vai chegar. Ótimo. Tá. Rafaela, é assim, ó.
Rafaele. Você viu? As pessoas me chamam de Rafaela. Por isso eu nem que eu fico falo bravo, Rafa. né? Eu falo Rafa. É bem mais fácil. Mais fácil. Doutora Rafaele. Com Doutora com Rafaela. dois L's. Ai, não, complica não, muito. não Toma complica. mais água? Tem Eu tô água, tomando né? aqui, ó. É assim, ó. Uma coisa que eu queria que você deixasse claro pra gente também. Aposenta só por tempo de serviço ou aposenta por... Aposenta-se se eu contribuir, mas eu tenho... Que idade que eu me aposento? Só com a contribuição eu não consigo me aposentar. Não. Como é que é? Tipo, até a data da reforma porque, da por exemplo, eu Previdência... comecei a contribuir com 16 anos, eu acho. 15, 16 anos. Aí eu tenho que chegar aos 65 para me aposentar. Não importa que eu comecei adolescente a contribuir. Não. Tudo vai depender quando você começou a recolher. Até a data da reforma, que foi 13 de 11 de 2019, o requisito era: mulher contribui 30 anos, homem 35. Independente da idade, você podia se aposentar. Claro que daí tinha a regra para professores, tem regras diferentes, mas o básico era 30 mulher, 35 homem. A reforma, o que é uma reforma? O sistema precisa ser sustentável, tem que aposentar todo mundo, tem que pagar todo mundo. A população está envelhecendo, então o sistema, ele tem que ser ajustado, deixar. Se as pessoas estão vivendo mais, elas têm que se aposentar mais tarde. Então, a reforma veio em 2019 para dificultar as regras de aposentadoria. Só que a reforma trouxe regras de transição. Então, nós temos regra que exige pontuação, regra que exige idade mínima, regra que exige pedágio de 50%, pedágio de 100%, que são tempos adicionais ao 30 e ao 35, que o segurado tem que contribuir a mais que esses períodos exigidos antes para ter direito à aposentadoria. Então, se associa, agora, através da reforma, se associa o tempo mínimo de antes com um pouco a mais, uma dificuldade a mais, ou uma regra exige pontos, outra regra exige idade mínima, outra pedágio, ou outra lá, a aposentadoria por idade, aos 65 e aos 62 da mulher. Então, tem uma gama de opções que a gente encaixa o tempo do segurado ali para verificar qual que é a opção mais vantajosa. Então, não é enrolação quando a gente fala assim, não sei quando você vai se aposentar. O mínimo para a mulher é 30 e o mínimo para o homem é 35, mas a gente precisa individualizar, estudar caso a caso para ver quando que aquele contribuinte, aquele trabalhador, quando que ele alcança os requisitos por cada regra e vai mudar de pessoa para pessoa. E tem mais uma coisa. Por exemplo, eu fiquei 3 anos no Japão, eu não paguei. Uhum. Adianta eu pagar esse atrasado lá que ficou 3 anos parado? Ou eu pago depois de 65 mais 3 anos? Tem alguma coisa que você... Primeiro a gente tem que calcular quanto tempo você tem. Que eu já estou pagando. Isso tem que fazer essa análise. O tempo, quando você trabalha um tempo fora, num país que tenha acordo com o Brasil, que é o caso do Japão, o tempo trabalhado no Japão vai contar na tua aposentadoria. Mas eu tenho que provar. Claro. Se você contribuiu, se você estava regular lá, bonitinho, contribuiu. Então, aquele tempo... E o que prova isso? Aí você vai ter que... na época da aposentadoria, os sistemas, eles se comunicam. Você vai informar que você trabalhou em outro país e os sistemas, eles vão se comunicar. Porque eu era regularizado, contava imposto, contava tudo lá. Mas não recolhia. Não, eu não sei nem o que recolhia, mas se trabalhava e estava... eu era tipo registrado. Então, lá, acho que... Então, sim. Pagava imposto para tudo. Quando você for se aposentar, você vai informar que tem esse tempo fora e os organismos internacionais, eles se conversam e aquele tempo vai somar aqui. Sim. Top, e o tempo daqui soma lá. Se você pedir uma aposentadoria lá, o teu tempo daqui vai somar lá. Só que o valor da aposentadoria em cada país vai ser proporcional ao tempo contribuído no próprio país, né? Então, pode somar o tempo de lá
Só que esse intervalo aqui não vai corresponder a um acréscimo na tua renda. A tua renda vai ser calculada com base na contribuição aqui. Por exemplo, não entendi direito. Digamos, você tem 12 anos de tempo de contribuição no Brasil e trabalhou 3 no Japão. Você vai avisar no momento da aposentadoria que você trabalhou 3 anos no Japão. Eles vão contabilizar esse tempo lá de fora, né, vendo certinho junto com o Ministério da Previdência do Japão. E vão somar esses 3 anos aqui para você. Só que, para a tua aposentadoria, o que você vai receber aqui vai ser o equivalente aos 12 anos do Brasil. Mas pode somar aquele cálculo tempo. De valor. Cálculo monetário. De valor. Mas o tempo de 15 anos, o mínimo, você vai completar com o tempo do Japão. Então, agora vamos fazer mais uma consultoria já internacional. Agora vai virar uma boa, porque é assim, a boa aqui, internacional já. Agora já... Falando, cara... Pretinha, cola na gente, que a gente tá indo para um grau internacional. Vamos falar de aposentadoria no Japão. Você viu? Quem ficar conhecida no mundo, fala refrigerante aí, que não pode falar o nome. É aqui. Se você quiser, você pode crescer. Se você não quiser, viva a tua vida. Você pode crescer. Viva a tua vida aí. É assim, ó. Então, veja bem. Eu fui contratado pela empresa de lá. Uma empresa oficial, tal. Eu tinha meu olerite, descontava os impostos, a gente pagava imposto para andar na rua, imposto para não sei o quê. Legal, tudo legalizado e tudo certo. Quando eu vim embora, depois uma pessoa me trouxe um dinheiro de lá, que era um imposto que tinha cobrado errado lá, não sei o quê, e entregaram envelope para ele, ó. O senhor está sendo aqui, leva esse envelope para o Rogério, que isso aqui é dele, esse imposto aí que ele pagou. Uma restituição. Restituição. Assim como no dia que eu fui embarcar, eu tinha comprado uma passagem pela Korean Airlines. A moça chegou na hora do embarque ali comigo, da agência, trouxe um envelope e falou: isso aqui é a diferença da passagem para hoje. O dólar de hoje. Eu paguei lá 2 meses atrás. Eu paguei um valor. Baixou a passagem, ela me devolveu o dinheiro. Em dinheiro ali na hora. Nossa. Sem eu nem saber. Se a moda pega, hein? Isso lá no Japão. Lá no Japão. Aqui não, né? Se a moda pega, eu nem saber. Entendeu? Eu nem sabia o que é. Não, é que hoje, quando você está embarcando, a tua passagem está mais barata. Então, esse dinheiro aqui é teu. Né, que você vai valer o que você está voando. Meu Deus. Né, o combustível é o preço de hoje e tal. Né? E assim, fiquei pensando, pô, mas daí então eu teria que pagar hoje se subisse o combustível. Não. Se aquilo sobrou, é teu? É teu. Nossa. Né? Isso é uma coisa. Mas não seria cobrado a mais porque a passagem já estava comprada. Estava comprada anteriormente. Isso é uma coisa que é muito legal. Mas o que me pegou agora aqui, e para quem está nos assistindo aí, todo esse pessoal... Os decassegues, as pessoas que vão por empreiteira. E elas trabalham para a empreiteira. Lá, entendeu? Então, assim, essas pessoas que estão hoje vendo uma notícia aqui no AvoCast, que elas têm direito a usar esse ano, porque eu não sabia disso. Eu era perdido. Uma vez me falaram que eu deveria pagar junto para chegar... Enfim, e hoje você está dizendo, não, é ligado mundialmente o troço. Pode, você consegue continuar pagando também aqui. Sim. Só que esse tempo, esses períodos, eles o tempo vai contar. Maravilha. Eles complementam. Então, assim como você deu essa boa notícia, eu não sei como fica quem é contratado pela empreiteira. Mas a empreiteira é de lá. É. Você presta o serviço lá. Mas às vezes o cara parece que fica meio irregular. Já sei de história, o cara ficou meio irregular. Se ficar regular, então, eu estou 3 anos aqui, então eu tenho direito. Se não está regular... Não, você tem que estar recolhendo as contribuições previdenciárias lá. Eu tenho um amigo agora que teve aqui esses dias, mora lá. Ele vai ter que trabalhar 3 anos para ele ficar regular lá, e deve ser esse caso, do dinheiro que a outra empreiteira não recolheu. E quando ele veio para a nova, eles analisaram, não, cara, mas você não contribuiu lá. Ele ficou 8 anos, um exemplo. Na nova ele está 3. O restante não foi pago. Né? Então aí ele está pagando agora, e isso até é bom para ele saber, né? Depois eu posso contar para ele. Que então isso vai valer. A partir a hora que ele regularizar os 5 anos para trás lá, que ele não pagou, vai regularizar aqui na aposentadoria. Né? Sim. Tem então, as questões de imigração, a legalidade, mas alguém que está de forma regular num país
recolhendo as contribuições previdenciárias naquele país, assim como Estados Unidos, países da América Latina, Mercosul, que tem esse acordo, Europa, que tem o acordo bilateral, e regular aqui, é a mesma lógica. Você está regular no Brasil, você recolheu a contribuição previdenciária, tem que ter o tempo de trabalho aqui e o recolhimento. Você vai poder usar lá. Eu vou para os Estados Unidos, sou Uber. Se eu me registrar lá, pagar os impostos certinho, quando eu voltar para o Brasil, 3 anos. Vale. Sim, como... vale. Tá valendo. Ó, são o notícias que legais, recolheu aqui porque tem esse acordo bilateral. Exatamente. O nosso podcast que está Tem chegando aí nos Estados Unidos está sabendo que não agora. tem. Tem país que não tem. Nosso podcast que está chegando nos Estados Unidos agora está sabendo. Aliás, está chegando nos Estados Unidos pelos seus parentes que assistem. Parentes, tem tudo o pessoal. No Japão também, esse amigo teu também. Não, mas nos Estados Unidos, o pessoal nosso assiste lá. Tem muitos amigos que já falaram. É mesmo, os nossos amigos de lá. Então você paga todos os impostos se você quer vir embora. Cara, corre atrás. Você vem se aposentar aqui e fica velho no Brasil. Maravilha. Perto da tua família aí. Boa. Legal. Poxa vida, hein? Quanta informação. É muita informação, né? Não, e assim, e nós não arranhamos a superfície, né? Porque Nossa, tem muita coisa ainda. Um pouquinho. Como você disse, é caso a caso. Caso a caso. A gente não discorreu sobre todos os tipos de casos. Nossa, e é impossível, impossível. né? E você sabe que nós batemos o nosso solteiro? Mesmo de forma alternada, a gente bateu aqui. Olha que beleza. Então assim, ó, sucesso esse nosso olha podcast. lá para a câmera e venda seu peixe, seu tempo, seu número de telefone, sua arroba, para onde que procura, conta lá. Então, como eu disse no começo desse programa, meu arroba Rafaele, com 2 L's, e no final, _, Guimarães. Eu vou estar lá no Instagram como advogada, previdenciarista. Me sigam lá, assistam os vídeos, que assim como esse monte de informação que eu passei aqui, que é no intuito de informar, de ajudar, das pessoas terem um pouco de noção dos seus direitos nessa área. Assistam lá os vídeos que eu coloco, assim, um monte de vídeo desses temas mais procurados e mais populares, digamos assim, em direito previdenciário. Então, me sigam no Instagram. Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp, 41991121615, me chama ali, põe a tua dúvida, se eu puder. Repete aí que não deu tempo nem de anotar. 41991121615. Esse é o WhatsApp, meu WhatsApp profissional. Se você quiser, me chama ali que eu dou as direções, o pessoal do meu escritório vai dar a direção de como que nós podemos te ajudar. Vamos repetir em coro agora no 3 aí, vai, conta lá, Rocha. 1, 2, 3... 41991121615. Ela falou 1615. Então vamos falar 1615 no fim. Tá bom. Vai lá. 41991121615. Aí. Doutora Rafaela. Show de bola. Rafaele. Doutora Rafa. Doutora Rafa, pelo amor de Deus. Doutora Rafa. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Você que conhece mais ela, vai. Agradece. Ela teve no teu casamento? Sim, viu você com outro cabelo que você tinha? Viu com outro, viu sem, viu com novo. Aí, ó. Pronto, agora você tem mais intimidade para agradecer ela. Viu meu filho nascer, crescer aí, e tal. Então a Rafaele, ela a Rafa. Você que é íntimo, Rafa. A Rafa é praticamente da família, não sei se ela da nossa ou eu da dela, mas a gente é da família. A mãe dela é minha madrinha de casamento, né? Então a gente tem uma história bem longa aí de famílias. A gente não se vê tanto, mas quando se vê é muito legal. Não, mas estão guardados, né? Aqui. Sim. A gente se gosta muito. O Rocha, ele é da família. E vou contar aqui a história que minha mãe sempre me conta. Eu não me lembro. Olha. Mas eu sei. Você é bem mais nova que ele. Né? Eu não lembro, porque é uma história minha de quando eu nasci. A sogra do Rocha, sim, que infelizmente não está mais com a gente, ela Dona foi Neuza? a pessoa que me deu o primeiro banho. Olha, então, E por quê? Porque eu nasci prematura, eu era muito pequena. Pequenininha. Hoje eu sou pequena, então assim, eu nasci muito pequenininha. Minha mãe fala que eu cabia numa caixa de sapato, assim, do pé dela, que é 34. Você não tinha um berço, então? Você tinha uma casa de sapato para morar? Uma caixa de sapato era o suficiente, ali com forrinho.
E minha mãe tinha muito medo. Medo de manusear você, né? Muito pequenininha. Porque não tinha nada, não tinha cílio, não tinha, sabe? Era muito pequena. E a Neuza veio e deu o meu primeiro banho. Então, era uma pessoa que não era a minha madrinha, mas eu chamei a vida toda de madrinha, porque ela era a madrinha de casamento dos meus pais e os meus pais são padrinhos de casamento do Rocha e da Andréia. Então, nós temos uma relação de muito carinho, muita consideração, muito embora nós não tenhamos vínculos sanguíneos, mas nós somos família. Somos família. Obrigado, Rafa. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E a gente está aqui, a gente tem, né, que você venha outras oportunidades de fazer informação, porque eu acho que essa é a nossa vontade. Né? O que nos motiva é comunicar, trazer essa informação que hoje eu nem vou ter que contratar para fazer a consultoria, porque eu já resolvi todos aqui. Mas não fala isso, cara. Não fala isso. Todos. Vai fazer a consultoria. Entendeu? Não vou precisar vender o rim. Eu já resolvi hoje. Você acha? Eu montei o roteiro. Você acha que eu não ia tirar minhas dúvidas? Olha só. Resolvi do Japão. Segundo as invenções. Não. Segundo as invenções. Falar sobre o MEI. MEI? Precisamos falar isso antes de fechar aqui. Antes de Quem fechar. contribui MEI, como é que é? MEI rapidinho isso. Tem os direitos quase tudo igual em relação aos outros que têm a contribuição. Porque o MEI, ele paga 5%. O impostinho lá, a contribuição dele é de 5%. Então, ele tem uma alíquota menor. É baratinho para aquele, claro, né? É uma solução até, né? É uma solução. A pessoa fica formalizada. Pedreiro, o encanador, o eletricista que não... Abre o MEI. Abre o MEI. É para quem ganha até 80 mil por ano? É por aí. Não sei se já mudou isso. Por aí. Aí ele tem a contribuiçãozinha de 5%, ela é baixinha, ele tem direito ao auxílio-doença, ele tem o direito à aposentadoria por invalidez, os dependentes têm direito à pensão por morte, a mulher, MEI, salário maternidade, quem fizer alguma besteirinha por aí, cometeu um crime, foi preso, os dependentes têm o direito ao auxílio-reclusão, tem direito a tudo, exceto a aposentadoria, que do MEI, pagando pelo MEI, é só aposentadoria por idade. Então, antes das idades de 65 e 62 para a mulher, não tem direito à aposentadoria. Mas a todos os outros benefícios, ele fica segurado e cumprindo as carências exigidas, os outros requisitos, tem direito. Tem direito à aposentadoria por invalidez, o MEI? Invalidez, auxílio-doenças. Legal. Muito bom. Auxílio-reclusão, pensão por morte, os dependentes, salário maternidade, tudo tem direito. É só a aposentadoria antes dos 65 e 62. Daí pessoa que fica na informalidade hoje, sem... eu trabalho de... como é que fala? Cuidador de carro. Cuidador de carro, diarista. Cara, vai lá, faz um MEI, vai na Rua da Cidadania, os caras orientam, vai no Sebrae ali, eles ajudam você a fazer e você paga aquilo. Entende? Você paga aquele mínimo ali, que é, acho que 65, 70 e pouquinho. 5%. Tem que contribuir, gente. Contribui ali, não, pronto. Isso não é uma bobagem. É um mínimo. Esse não consegue aumentar nada. Tem uma forma de você pagar mais. Pelo que entra na conta do MEI lá, vale alguma coisa? Pelo não, tanto de notas, você vai... Porque o MEI, ele considera lá um valor de salário mínimo para o MEI, para contribuição e tal. Sim. Mas para quem precisa, quem quer contribuir a mais por um valor, tem uma outra guia de complementação que tem que fazer pelo valor, pelo código correto. Aí isso tem que falar comigo, porque daí eu tenho que estudar lá a situação e passar certinho. Não vale a movimentação do meio do cara. Não. Tipo assim, se ele tem um código exemplo, que... Ele pode gastar, receber, acho que agora deve ser mais, 8 mil por mês. Se ele recebe todo mês 8 mil, isso não ajuda nada no valor da aposentadoria. Não, esse é o valor, porque tem uma coisa, é a questão da empresa dele lá, a categoria, ele mantém-se no meio até tal valor. Outra coisa, a contribuição, o boletinho que ele paga lá todo mês vai ser pelo salário mínimo. Agora o MEI, que quer, eu quero pagar mais que salário mínimo. Não quero me aposentar. Não, eu quero um valor maior. Nos aí ele vai ter que falar vale com o advogado. Tudo depende. Caso a caso. É caso, tem que fazer um amarrando cálculo. Tudo com ela de novo. Mas é verdade, eu não estou falando agora, mentira nenhuma. Tá vendo? Claro é média, então vai ter que fazer o cálculo para daí, com a orientação certa, emitir a guia. Daí é bem complicadinha a guia que tem que emitir com o código diferente para complementar nesse valor. Tá? Então, é isso, o MEI.
É legal, é bacana. Olha lá para a câmera e faz um corte para si pra gente, ó. MEI. O MEI mantém todos os direitos, exceto aposentar antes dos 65 e antes dos 62. E também se pagar pelo MEI, conforme, né, pelo código ali, é valor de salário mínimo. Se quiser um valor além, vai ter que falar com o advogada, um profissional da sua confiança. Falar com você. Pode ser comigo. Preferência, né? Se quiser, pode falar comigo nos contatos aí que eu deixei, ou falar com um profissional da sua confiança para fazer a complementação do valor para contribuir além do salário mínimo. Isso tem que falar sempre com o profissional. Mas é isso, pessoal. Paguem o INSS e cuidem do seu futuro. Isso é muito importante. Um beijo a todos. Muito bom. Recado deixado aqui. A gente, semana passada, teve o Douglas aqui falando também, é advogado, teve numa outra área, né? Um outro departamento do direito. E agora a doutora Rafa matando a pau, que não é assim. E vocês viram que é uma resposta da outra, não tem conteúdo conversa, aqui não falta. Não falta. Ninguém e derruba a gente ela, aí. E muita coisa legal. A gente já tem programado para frente, a gente já conversou com pessoas, já fechou a agenda. Então, pessoal, cola na gente. Assim como aquele refrigerante preto com tampinha vermelha. Tem a oportunidade de estar com a gente. Venha, você também cola quer crescer. Cola na gente. Se você não quer vir aqui, não quer falar nada, mas quer que a gente vá aí na sua loja, grave, mostre aqui, a gente mostra. As pessoas precisam saber de você. Isso. Se você é tímido, envergonhado, feio, não quer aparecer, a gente vai e mostra sua loja, seu departamento, seu produto. O Rocha, que é bonito, cabeludo, jovem. Fala aí, conta as suas histórias. Exatamente. E a gente vai estar junto. #tamo junto. Tamo junto. Valeu, Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.